Comparações. Ver fichas de cachorros. O Rottweiler é uma raça proveniente da Alemanha, ainda que as suas origens remontem ao distante Império Romano. É um animal imponente que foi treinado por muito tempo como pastor de ovelhas ou como guardião. Atualmente ele é um excelente cão de companhia. Se você está pensando em adotar um animal desta raça, em algum momento enfrentará a polêmica que existe sobre as variedades alemãs e americanas. Existem diferentes tipos de Rottweiler ou é apenas um mito? Continue lendo este artigo de Perito Animal para saber tudo sobre o Rottweiler americano e o alemão, as suas principais diferenças e as características de cada um. Também lhe pode interessar diferenças entre Pitbull e Rottweiler. Guia completo. Características do Rottweiler puro. A aparência atual do Rottweiler vem da variedade de raça que foi aperfeiçoada durante o século XIX. Inicialmente era destinada ao pastoreio e, durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como cão policial. É uma raça de corpo sólido, musculoso e compacto, que atinge um peso médio de 45 kg. Apesar da sua aparência e peso, eles têm a agilidade típica dos cães pastores. Esses cães possuem muita energia e amam o exercício físico. A pelagem é curta e em tons que combinam o preto com marrom avermelhado. Quanto à personalidade, essa raça é bastante inteligente, o que leva-o a ser muito independente. Contudo, isso não será um problema na hora de treiná-lo, pois o Rottweiler desenvolve um forte vínculo com os membros da família. Também se caracteriza por ser protetor e leal. Tudo isso, falando de características gerais. Por muito tempo, tem-se sustentado uma controvérsia sobre o Rottweiler nascido e criado fora da Alemanha, a tal ponto que variedades como o americano e o alemão competem pela posição de favorito entre os fãs desta raça. É por isso que, se você quiser aprender a diferenciá-los, reunimos abaixo as diferenças e características de cada um. Rottweiler alemão. Características. O Rottweiler alemão não é apenas aquele nascido no território germânico, mas todo aquele que cumpre os estritos parâmetros que determinam a pureza da raça. Você está se perguntando quem estabelece esses parâmetros? Desde o ano de 1921 existe o ADERK, o Allgemeiner Deutscher Rottweiler Club, o clube alemão encarregado de preservar a pureza dessa raça. O ADERK é altamente rigoroso com respeito à reprodução do Rottweiler. Na Alemanha só se permite a cruza de pais cuja árvore genealógica tenha sido cuidadosamente estudada, para evitar variações nas características da raça. De acordo com os padrões que estabelece esta associação, o Rottweiler macho, desde o menor até o gigante, deve medir entre 61 e 68 centímetros, com um peso ideal de 50 kg, enquanto as fêmeas devem medir entre 52 e 62 centímetros, com um peso ideal de 43 kg. A cauda é longa e o focinho curto, com o corpo robusto, compacto e maciço, mais encurtado que o americano. Para um Rottweiler ser considerado alemão puro, deve apresentar estas características. Além disso, o ADERK é responsável por realizar suas investigações para conceder ou não o certificado de pedigree, que o acredita como um exemplar de Rottweiler sem mistura com outras raças. Descubra mais sobre o padrão do Rottweiler segundo o ADERK. Rottweiler americano. Características. Neste ponto, entramos no campo da controvérsia, pois muitas pessoas afirmam que o Rottweiler americano não existe realmente como uma variedade separada, enquanto outros dizem que é um ramo de raça com particularidades claras e definidas. Sendo assim, o Rottweiler americano superaria em tamanho o alemão, não só pela sua altura que pode atingir os 68 ou 69 centímetros, mas também se sabe que muitos indivíduos atingem até 80 kg de peso. O americano se caracteriza por seu rabo curto e focinho longo. Apesar de forte e grande, tem um corpo bastante estilizado. No entanto, isso significa que realmente existe uma sub-raça Rottweiler? De fato, para muitos especialistas a diferença entre alemão e americano reside principalmente no local de nascimento e nos diferentes controles, ou falta deles, que são implementados no momento da criação. Nos Estados Unidos não existe um clube encarregado de monitorar a reprodução desses cães, o que leva ao cruzamento com outras raças e à propagação dos genes daqueles indivíduos que não atendem às características segundo o padrão da ADERK. Além disso, a cauda curta tem a ver com a mutilação do mesmo, optada por muitos criadores. Felizmente, esse procedimento não é praticado na Alemanha, já que foi proibido em muitos países da Europa, considerado como um ato desnecessário e cruel. Da mesma forma, o gigantesco tamanho e peso do americano, que às vezes chega a dobrar o tamanho do alemão, se dá pelo fato de que, geralmente, os americanos preferem emparelhar os filhotes maiores das ninhadas,
propagando essas medidas, distanciando dos padrões normais. Se você está pensando em adotar um Rottweiler ou se já tem um, lembre-se que ele é considerado um cão potencialmente perigoso em diferentes países, e que a sua posse requer um seguro de responsabilidade civil e o uso de focinheira em espaços públicos. Não esqueça de verificar esses detalhes antes da adoção. Se deseja ler mais artigos parecidos a Rottweiler americano e alemão, diferenças e características de cada um, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de comparações.